Olá, pessoal de casa, vamos voltar aí para a nossa aula. Bem, então a gente já viu, né, transporte passivo, as três formas desse transporte passivo. A gente viu transporte ativo, que tem duas formas. A gente já viu o transporte ativo primário. E a gente passa agora a ver o transporte ativo secundário, tá? E aí, o que é esse transporte ativo secundário? Que também acontece, como exemplo, nos nossos rins também, tá? Então, o transporte ativo secundário, ele é o transporte de uma molécula ou íon a partir da utilização de energia do transporte acoplado a uma segunda molécula que está sendo transportada. Bem, por exemplo, aqui a gente tem a internalização da glicose a partir do lumen intestinal. Olha só. O que acontece aqui? Nesse transporte ativo secundário, a gente vai ter uma proteína carreadora, tá? Aqui, cada pontinho desse em vermelho é um sódio e cada pontinho desse aqui em lilás é a glicose. E aí o que acontece? Nós temos aqui o meio intracelular e nós temos o meio extracelular. Vocês estão percebendo que essa moléculazinha aqui que está girando, ela é uma proteína carreadora também específica para fazer esse tipo de transporte ativo secundário. E aqui tem uma diferença porque a ATP que está sendo utilizada para ativar essa proteína, ela está fazendo o transporte de forma simultânea de duas moléculas, tá? Para uma mesma direção, certo? Que é justamente o sódio e a glicose. Então, percebam que tanto o sódio como a glicose conseguem utilizar a mesma proteína para poder entrar na célula, tá? No transporte ativo primário, a gente tinha, né? Enquanto o sódio, ele estava entrando, enquanto o sódio, ele estava saindo da célula, o potássio estava entrando para a célula. Vocês lembram desse movimento? Então, a gente ia ter aqui no transporte ativo primário, a gente vai ter a saída de uma molécula, né, de um íon, e a entrada de outro íon, né, utilizando aí a mesma proteína em um mesmo momento. Então, esse é o transporte primário. E no secundário, a gente já vai ter essas duas moléculas usando uma mesma proteína, agora em um único sentido, que é o sentido de entrada, tá? Para a célula. Vocês entenderam aí a diferença? Então, a gente vai ter o transporte ativo primário e esse daqui é o transporte ativo secundário, tá? Onde é que isso acontece? Por exemplo, aqui a internalização da glicose a partir do lumen intestinal. Então, quando a gente consome, por exemplo, carboidrato, esse carboidrato ele é todo quebradinho em moléculas, ele é todo quebrado em moléculas de glicose, tá? Que são moléculas aí que vão conter 6 carbonos, são moléculas bem pequenininhas. E aí, essas moléculas de glicose, elas ficam dispersas no nosso plasma sanguíneo, para poder ser absorvidas pela nossa célula. E aí, o que acontece? Quando essa glicose, ela chega lá no intestino, ela vai ser absorvida pelo nosso trato, pelas células do nosso trato gastrointestinal. Como? Quando a gente olha lá para as células que vão formar ali o nosso intestino, nós vamos ver justamente esse tipo de proteína, tá? Proteínas de membrana que vão estar presentes nessa célula, que elas vão estar funcionando, tá? Atuando na absorção de duas moléculas, né, de forma simultânea, no caso. No momento em que essa proteína ela se liga ao sódio, ela também se liga à glicose e ela consegue transportar essas duas moléculas para dentro da célula de uma só vez, beleza? Então, transporte ativo, a gente vai ter o inverso e o transporte secundário, a gente vai ter a entrada de duas moléculas de uma só vez. Por isso que a gente diz que aqui
é uma forma de transporte por acoplamento, tá? Então, a gente tem, quando a gente vai olhar, né, o conceito geral desse transporte, o transporte secundário ele é uma molécula, ele é o transporte de uma molécula ao íon, no caso que a glicose é a molécula e o íon é o sódio, a partir da utilização, né, de energia do transporte acoplado, ou seja, essa proteína ela está funcionando, digamos que para a glicose poder entrar, mas de quebra, né, o sódio acaba pegando carona nesse transporte e os dois conseguem entrar para uma única direção. Ficou claro isso e a diferença desses dois tipos de transporte? Ambos são ativos. Então, o transporte ativo vai ser dividido em transporte primário e secundário, tá? Tipo de transporte, tá? Que é a endocitose e a exocitose. E esses dois eles já vão ser feitos aqui pela membrana celular. Então, a endocitose, é só vocês olharem aqui, olha, o início da palavra. Endo significa dentro, tá? Então, é um englobamento de materiais particulares ou fluidos para o interior da célula. Ou seja, a célula ela vai pegar aquilo que está no meio extracelular e vai puxar, né, vai trazer para o meio intracelular através aí do movimento da sua membrana plasmática, tá? Esse movimento ele só é feito graças à presença de proteínas específicas do citoesqueleto, que vão ser capazes, então, de ir direcionando a membrana plasmática para poder criar, né, esse englobamento. Então, quando a gente tem um englobamento de partículas sólidas, eu chamo esse tipo de transporte de fagocitose. Quando eu tenho englobamento de partículas líquidas, eu chamo esse tipo de transporte de pinocitose. Um exemplo, quando as nossas células, né, sentem a presença de bactérias, né, ou um protozoário, tanto a bactéria como o protozoário são seres unicelulares, tá? E aí nós temos células de defesa que são específicas para fazer esse tipo de, meio que assim, são especializadas na limpeza do nosso corpo. Então, quando o nosso sistema imunológico detecta alguma substância ou algum corpo estranho, tá? O que ele faz? Ele envia células de defesa. Uma dessas células vão ser os macrófagos. Os macrófagos são especializados em fazer isso, em fazer o englobamento de partículas sólidas, se for uma bactéria, por exemplo, ou de partículas líquidas, se for, por exemplo, alguma substância estranha ao nosso corpo, tá? Quando a gente se fere, né? Aí sai sangue, a gente tem ali um tecido, né, que foi lesionado, que foi morto. Então, nesse momento em que ocorreu ali aquele inchaço, a dor, tá? O vermelho, todos esses sinais são característicos de um processo inflamatório. E a inflamação é um processo que é mediado pelo nosso sistema imunológico, é como se fosse um sistema, no momento em que você se fere, é como se fosse assim, um sistema de alarme ligado no nosso corpo. Nesse mesmo momento em que ocorre essa lesão, é disparado esse sinal de alarme, o nosso sistema imunológico, ele entende que aconteceu alguma coisa de errado em algum lugar e ele começa, então, a recrutar essas células do sistema imunológico para esse local em que foi lesionado, tá? Uma das células, né, que primeiro chega nesse local é justamente os macrófagos para poder fazer a limpeza desse tecido. Então, restos de células que possam, né, estar ali naquele tecido que foi lesionado, precisa ser limpado, tá? Restos de células, se tiver bactérias, se tiver vírus, tudo que for de estranho e que não servir mais, os macrófagos, né, são células que vão lá e vão retirar essa sujeira através desses dois tipos de transporte, de endocitose, tá? Então, eles eliminam essa sujeira para que o tecido tenha condições de ser reparado posteriormente. E aí a gente tem um segundo início, que é um segundo processo, que é o processo de cicatrização, tá? Todas as vezes em que o nosso tecido é lesionado, primeiro eu tenho o início de um processo inflamatório, depois eu tenho o início de um processo reparador, tá? O tecido, ele não vai ser reparado se antes ele for limpo, se antes ele não tiver ali um processo inflamatório acontecendo.
que a inflamação é o que vai fazer, é o início, né, desse processo de reparação. E aí, a inflamação é o que vai possibilitar o tecido de ser limpo, tá? De ser ali retirado tudo que for de ruim, né? De célula morta, de bactéria, de vírus, e logo em seguida que ocorre essa reparação. Então, a ordem de reparação dos nossos tecidos é essa, tá? Bem, nós temos aqui a endocitose, né? Como eu já falei. E a exocitose, o que é a exocitose? É uma outra forma de transporte, e aqui na exocitose a gente vai ter a eliminação e a secreção de materiais, né, para o meio extracelular, ou seja, aquilo que a célula não quer mais, ela elimina, tá? Ela libera para fora do nosso corpo. Uma das coisas que ela não precisa mais, ou que é resultado do metabolismo, gás carbônico. Você respirou, o oxigênio foi parar nas células, as células pegaram esse oxigênio e utilizaram lá na mitocôndria para poder produzir ATP. O ATP ele foi produzido, mas para mim poder produzir ATP, eu também acabo, né, produzindo algum resíduo. Um desses resíduos é o CO2, o dióxido de carbono, que é o que a gente elimina durante o processo de expiração. Então, o CO2, ele não é, tipo, ele é um resíduo, é uma excreção. Então, a célula ela precisa liberar, jogar para fora, tá? E aí, no caso do CO2, ocorre a difusão, tá? Mas no caso de algumas outras substâncias, que são substâncias, né, resultantes desse processo, né, resultantes aí do metabolismo celular, a célula ela vai liberar, né? Jogar ali para fora o que não precisa mais. E ela elimina através dessa forma de transporte que é a exocitose, tá? Vocês entenderam isso? Entenderam? Beleza. Bem, aqui nós temos a fagocitose, né? Nós temos aqui, por exemplo, aqui é uma ameba, tá, gente? Essa ameba, ela é um protozoário bem pequenininho. Dá pra gente até visualizar isso daqui no microscópio. Essa ameba, o que vocês estão vendo aqui já é esse processo de englobamento, tá? E aí vocês estão vendo que tem aqui uma criação dessas estruturas aqui, que são os pseudópodes, tá? A célula ela só consegue criar essas estruturas graças à movimentação do seu citoesqueleto, que são as proteínas que vão constituir toda essa parte interna da célula. E aí, devido à movimentação desse citoesqueleto, a célula ela consegue, então, englobar essas partículas sólidas. Aqui a gente vai ter o macrófago, olha, que vai estar fazendo basicamente essa mesma coisa aqui que a ameba está fazendo, só que aqui no caso ele vai estar fagocitando alguma bactéria, alguma substância estranha, e aqui a gente tem os neutrófilos, que também são células aí do nosso sistema imunológico, né? Ele está emitindo aqui pseudópodes justamente para capturar essas bactérias, e aí ele vai fagocitar nessas bactérias, tá? Nós temos aqui a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, olha só. Então, nós temos aqui, né, partículas líquidas que são englobadas pela célula, tá? Bem, e nós temos aqui a exocitose. A exocitose é justamente aquilo que a célula não precisa mais, tá? E aí, esses resíduos que são criados, ele acaba, né, entrando aqui, esses resíduos eles são criados, são englobados pela célula, são transformados pela célula lá naquelas organelas, no retículo endoplasmático, por exemplo, no retículo endoplasmático liso, né? Se você toma algum medicamento, esse medicamento, quando ele entra na célula, ele vai ser transformado pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático vai pegar aquele resíduo do medicamento que o organismo ele não precisa mais, e aí esse retículo endoplasmático ele engloba, né, esse resíduo dentro dessa estrutura que é bem semelhante, a mesma constituição aqui
da membrana celular, tá? E à medida, né, em que essa vesícula ela vai se aproximando da membrana, ela se confunde aqui com a membrana, né, se funde a membrana e acaba liberando para fora, né, todo esse resíduo, né, esse excesso de medicamento que consequentemente vai parar na corrente sanguínea, tá? Então aqui é um exemplo de exocitose, aqui uma animaçãozinha para que vocês possam entender melhor. Então, muitos dos medicamentos e várias outras substâncias que são produzidas no metabolismo das células são eliminadas através desse processo de exocitose, tá? Aqui eu vou passar esse slide para vocês, mas são alguns exercícios para vocês resolverem em casa, tá? Qual o objetivo do transporte de substâncias pela membrana plasmática e qual a diferença, né, entre osmose, difusão simples e difusão facilitada, tá? Não sei se dá tempo a gente fazer até o final da aula, já a gente tem mais uma hora de aula, né? E eu queria correr um pouco com esse assunto. Alguma dúvida em relação ao transporte? Tranquilo? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão dar uma lida no segundo capítulo do Gaico, tá? Que tem falando tudo isso daqui, certo? Deem uma lida nesse segundo capítulo, que eu vou preparar uma lista de exercícios baseado nessa aula e nesse segundo capítulo, que basicamente é a mesma coisa. Vamos então para o nosso próximo tópico? Segundo capítulo, professora, não deu para ouvir direito. Segundo capítulo do Gaico, tá? Deixa eu até pegar aqui. Segundo capítulo do Gaico. Rapidinho, ó, esse livro aqui que eu já mostrei para vocês. Você não vai colocar na plataforma? Sim. Ah, tá. Ah, tá, tô vendo agora. Mas assim, o link já está disponível para vocês. Vocês já estão vendo o link, né? Vocês vão fazer um resumo, né? Esse aqui foi a nossa primeira aula. E aí vocês vão fazer um resumo desse segundo tópico aqui. Que olha, células e suas funções, tá? Bem, outra característica da célula que é muito importante é o seu citoesqueleto, tá? Vocês lembram na aula passada que a gente já, nas aulas lá de biologia celular, que a gente chegou a falar do citoesqueleto? E aí ele vai ser formado basicamente por proteínas, né? Que proteínas são essas que formam aí o citoesqueleto? Primeira coisa, né? Qual é a parte aí da célula que eu encontro o citoesqueleto? Vamos lá. Será que eu encontro ele na membrana? É? Será que eu encontro ele no citoplasma? Será que eu encontro ele no núcleo? Onde é que nós vamos encontrar proteínas responsáveis pelo citoesqueleto? Oi? Na parede, professora, da membrana citoplasmática? Na parede da membrana citoplasmática? Não, a gente vai encontrar esse citoesqueleto presente no citoplasma celular, tá? Então, na membrana, a gente vai ter outro tipo de proteína, que são as proteínas de transporte, que foi o que a gente acabou de ver. Mas logo abaixo dessa membrana, a gente vai precisar ter um esqueleto, né? Para sustentar a célula. Olha, lá em histologia, a gente viu que tem célula redonda, né? O tecido epitelial, por exemplo, vai ser lá pavimento, que vai ter as células mais redondinhas, vai ter a célula colunar, que são as células que compõem ali o nosso intestino, são células que têm uma formazinha assim de coluna. Vai ter células que são cuboides, né, como por exemplo as células que formam, né, o trato respiratório, algumas células do trato respiratório.
Então, dependendo do tecido, cada célula vai ter uma forma. Mas quem é que vai dar a forma para essas células? Quem é que vai me dizer que uma célula é redonda, a outra é quadrada, a outra é colunar, uma é mais chatinha, né? O que vai dizer? Vai ser justamente esse esqueleto que a célula vai ter, que é o citoesqueleto, tá? Então, se a gente for olhar para o nosso corpo, funciona mais ou menos assim. É como se a membrana plasmática de uma célula fosse toda essa parte, a nossa pele, os músculos. Mas quem segura mesmo e vai dar forma a tudo isso, a todas essas partes moles, são os nossos ossos, é o nosso esqueleto, tá? É o nosso esqueleto que vai me dizer ali, vai dar o formato exatamente ali do pé, da perna, do braço, tá? Se eu tirar todos os ossos aqui do braço, das mãos, vai ficar um acumulado de perna e aí um acumulado de pele, de músculo, eu não vou poder nem movimentar, tá? Então, o citoesqueleto é formado de proteínas que vão estar logo abaixo da membrana. E são essas proteínas que vão sustentar ali toda a membrana, tá? E vão ser responsáveis, inclusive, pela movimentação dessas células, sim, porque tem células que se movimentam. Por exemplo, os macrófagos, que eu acabei de falar para vocês, eles se movimentam para poder fazer esse processo aí de englobamento das partículas sólidas, tá? A gente vai ter, por exemplo, alguns outros neutrófilos que, quando está ocorrendo um processo inflamatório, eles precisam atravessar a parede dos vasos sanguíneos, a parede dos capilares. Então, isso é uma forma de movimentação e eles só conseguem fazer isso graças a esse citoesqueleto que eles têm aí, muito móvel, dentro do seu citoplasma, né? No seu citoplasma, beleza? Então, aqui, olha... Oi. O meu computador desligou. A atividade que a senhora passou lá, eu não tirei foto. Não, eu vou passar essa aula para você. Eu mando no grupo porque eu tirei. Professora, eu acabei de ver o chat, eu não tô conseguindo acessar o link. Tem como a senhora reenviar? Reenvio. Me lembra no final da aula, viu, pessoal? Vou reenviar novamente o link do livro para vocês, tá? Estou pedindo aqui o pessoal de casa. E aí, no final da aula, o pessoal de casa, vocês aqui da sala, me lembrem que eu reenvio o link, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Aqui a gente tem, olha, o exemplo de uma célula, né? Nós temos aqui em cima uma membrana, aqui a outra membrana, e dentro dessa célula a gente vai ter as organelas, né? Dispersas lá no citoplasma. O que vai garantir, por exemplo, que o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela transformação e pela produção de algumas proteínas, ele fica ali pertinho do núcleo, vai ser justamente esse citoesqueleto, olha. Estão vendo cada proteínazinha dessa aqui em laranja, né? Fazendo assim como se fossem umas armaduras, né? Uns fiozinhos de sustentação. Então, esse é o citoesqueleto. Então, é ele que vai me garantir que a mitocôndria fique ali no lugarzinho dela, da célula, que os centríolos, que são organelas tão responsáveis pelo processo de reprodução, que eles fiquem ali mais alojados, ali mais pela periferia da célula, porque no momento em que a célula precisar se dividir, o centríolo ele tem que estar nas extremidades, eu tenho que ter um par de centríolo de cada lado da célula, tá? E aí, quem vai me dizer, né, que essas organelas elas vão ficar nesse lugar exato para poder executar as suas funções é o citoesqueleto. Imagina quando você está dentro da piscina, né? Você consegue ali se movimentar dentro da piscina? Se você ficar ali sem se segurar em nada, você fica meio solto, né? Imagina então que a piscina é como se a água da piscina ali é como se fosse o citoplasma de uma célula e você é como se fosse uma organela, tá? Então você fica lá dentro, você está meio sem equilíbrio. Quando você chega e se apoia, por exemplo, na borda, é que você consegue fazer, né, algum movimento mais brusco, é que você consegue ter mais firmeza para fazer algum movimento. As organelas é a mesma coisa, tá? Para elas fazerem alguma função, elas precisam estar num lugar propício. E aí quem propicia esse lugar é o citoesqueleto, que vai ali meio que segurar ela naquele local, tá? E aí nós temos 3 proteínas principais responsáveis aí pela formação desse citoesqueleto, que são os microtúbulos. Eu vou falar rapidamente de cada uma, porque dentro da fisiologia não precisa a gente, né, saber como a gente estudou elas lá na biologia celular, tá?
Então, os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos, são esses três, tá? Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui, olha. São feixes de proteínas que vão estar abundantes na periferia da célula, mas percebam que elas vão estar aqui, olha, englobando o núcleo, tá? Vão estar dando mais essa sustentação aqui, olha. Certo? Então, eles orientam processos, por exemplo, como migração, né? A migração de vesículas de citoplasma, tá? Teve um vídeo até que eu mostrei para vocês, que falava da migração das vesículas. O que é isso, né? Vocês lembram que, por exemplo, aqui no núcleo, aqui próximo do núcleo, nós vamos ter organelas, como retículo endoplasmático. E ele produz vesículas, né? Que são bolsas ali, cheias de substâncias, de proteínas que vão ser utilizadas aí no metabolismo da célula, ou que precisam ir para fora, né, dessa célula. E como é que essa proteína ela vai chegar até o lado de fora da célula, né? Ela precisa ter um caminho. E esse caminho, geralmente, é justamente os microtúbulos. Eles vão funcionar como se fossem estradas, né? E aí a vesícula se liga nesse microtúbulo e ela consegue caminhar por cima desse microtúbulo até chegar à membrana da célula, tá? E dessa forma, né, conseguir sair. Então, os microtúbulos, eles atuam nessa função. Eles orientam aqui na migração dessas vesículas, tá? Já os filamentos intermediários, eles recebem esse nome de intermediário porque eles vão fazer aí esse intermédio entre uma célula e outra. E muitos desses microtúbulos, eles atuam até mesmo como se fossem canais, tá? Como, por exemplo, as junções GAP. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Antes que eu esqueça, né? Por exemplo, olha, a gente vai ter, né, essas junções do tipo GAP que funcionam como se fossem túneis que vão conectar uma célula à outra, tá? E essas junções do tipo GAP, elas são formadas graças, né, a esse tipo de proteína. A importância dessas junções do tipo GAP é justamente a passagem de substâncias, olha. O coração, né? As células cardíacas. Cada célula cardíaca é muito grudadinha uma na outra. E elas são cheias de junções do tipo GAP. O coração, ele só consegue bater de forma rítmica graças a essas junções. Porque qual é o íon que ocorre aqui dentro da fisiologia cardíaca, né? Um dos principais são os átomos de cálcio, tá? Então, quando vocês estudaram a fisiologia do sistema, aliás, a biologia celular das células musculares, vocês viram que a contração de um músculo, ela ocorre devido à presença de cálcio, não foi? Vocês estão lembrando disso? Lá no semestre passado, todas as vezes em que eu ordeno aqui para o meu músculo se contrair, eu tenho uma entrada de cálcio para dentro da célula, que vai ser armazenado no retículo endoplasmático. No momento em que o músculo se contrai, o retículo endoplasmático liso libera o cálcio, que ativa esse citoesqueleto da célula e permite com que essa célula ative essa célula para se contrair. Então, isso no coração, ele precisa acontecer de uma forma rítmica e muito rápida, tá? Porque essa liberação de cálcio, ela é uma forma de comunicação. Eu estou me comunicando com vocês através de palavras. As células se comunicam através da liberação de íons, de substâncias. O cálcio é uma delas. Então, a comunicação entre uma célula cardíaca e outra ocorre através dos canais de cálcio, tá? E esse cálcio, ele passa de uma célula a outra através das junções comunicantes. Beleza? Dúvidas aqui? E aí, essas junções comunicantes, a gente vai ter aqui, olha, elas são formadas também pelos filamentos intermediários. Elas vão estar presentes mais aqui, olha,
na extremidade, né, em alguns pontos aqui da periferia celular. Enquanto que os microfilamentos são outro tipo, né, de proteínas que vão compor esse citoesqueleto. E olha só como eles estão organizados dentro da célula, né? Eles que vão estar dando todo o suporte e vão auxiliar a célula a estar dando forma para ela. Então, dependendo de como esses microtúbulos estiverem organizados dentro da célula, os microfilamentos, a gente vai ter uma célula redonda, uma célula quadrada ou uma célula como essa, tá? Aqui é uma célula tipicamente do nosso intestino. Eu vou ter aqui tanto, né, os microfilamentos dispostos aqui, fazendo com que essa célula tenha essa característica de ser colunar, como a gente também vai ter esses microfilamentos espalhados aqui nas microvilosidades, que são esses dedinhos que a célula intestinal tem. Esses dedinhos, eles ocorrem justamente para aumentar a área de absorção de nutrientes dessa célula. Porque se ela fosse assim, olha só quadradinha, eu ia ter só essa área aqui para absorver nutrientes. Quando eu pego essa membrana e eu meio que engio ela, né, amasso ela e formo essas microvilosidades, eu aumento essa área de absorção, tá? Né? Aqui a gente vai ter... Aqui a gente vai ter os filamentos de actina, tá? E também a actina e miosina, que vão estar presentes na fibra muscular. Basicamente, a actina e miosina, se eu perguntar para vocês, né? Actina e miosina são duas proteínas que compõem o citoesqueleto celular. Não tem outro tipo celular que seja mais rico nesse tipo de proteína do que a célula muscular. Inclusive, uma célula muscular, ela só consegue se contrair se ela tiver a actina e a miosina, né? Como ela é uma célula especializada no processo de contração celular, ela precisa ter uma organização do seu citoesqueleto. Quando eu olho para o citoesqueleto de uma célula muscular e quando eu olho para o citoesqueleto de uma célula epitelial, a organização desse citoesqueleto é muito diferente. Por quê? Uma célula epitelial, ela é especializada no revestimento, tá? Então, ela não vai precisar de uma grande quantidade de miosina e actina. Ela só precisa ter essas proteínas, né, que sejam o suficientes para dar forma para ela. Mas ela não vai precisar se movimentar, ela não vai precisar se contrair, ela só vai precisar revestir. Então, ela vai ter uma organização citoplasmática muito diferente, por exemplo, do que o citoplasma de uma célula muscular. Então, o citoplasma de uma célula muscular, ele vai ter essas unidades aqui, que são chamadas de sarcômeros, que são vários feixes de proteína, de actina e miosina, que vão deslizar uma na outra, tá? Bem, microfilamentos, como eu já falei, né? Esses microfilamentos de actina e miosina vão possibilitar a célula fazer esses movimentos de migração celular que possibilitam a fagocitose, por exemplo. E a gente vai ter aqui algumas especializações, tá, da membrana plasmática que ocorrem graças à formação, graças à presença desse tipo de proteína, como por exemplo aqui, olha, as junções comunicantes, tá, as junções de aderência, que são formadas basicamente por actina, as junções, né, os desmossomos, que vão ser formados basicamente por filamentos intermediários, e essas junções comunicantes, que são essas junções que eu falei para vocês, do tipo gap, que vão funcionar como se fossem túneis, que vão permitir a comunicação de uma célula à outra, tá? Então, a forma como essas células elas se ligam uma na outra, tá? Também só ocorre devido à presença do seu citoesqueleto, beleza? Gente, e aí os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, eles são formados a partir da especialização dos centríolos.
E os centríolos, como a gente já viu no semestre passado, são organelas responsáveis pelo processo de mitose, tá? De divisão celular. Uma célula ela só consegue se dividir direitinho se ela tiver os seus centríolos funcionando, beleza? Quando o centríolo ele não funciona direitinho, ele não consegue formar esses fusos. E são justamente esses fusos que vão se ligar a cada cromossomo e vão puxar, né, separar esses cromossomos um do outro. Esse processo de separação dos cromossomos ele é muito importante, porque cada célula que vai ser formada precisa ter um número X de cromossomos, dependendo da espécie, tá? Por exemplo, quando a gente faz mitose, eu preciso garantir que durante esse processo de divisão, as células que vão ser originadas a partir daqui tenham exatamente 46 cromossomos, tá? Então, esse processo de divisão celular, ele só ocorre direitinho se eu tiver o funcionamento desses microtúbulos, tá? Olha, basicamente era isso que eu queria falar e revisar com vocês, tá? E eu vou pedir uma coisa, eu vou passar um exercício agora, a gente vai corrigir esse exercício aqui na sala, beleza? E eu vou pedir para vocês uma coisa, vocês vão ler esse capítulo 2 do Guyton, né? Basicamente ele vai falar algumas coisas que eu já falei aqui na aula, mas ele vai bater muito em cima das organelas, tá? E aí eu vou passar uma lista de exercícios, durante a semana eu libero essa lista de exercícios para vocês, e aí vocês vão me trazer na próxima aula já tudo respondido, tá bom? Porque é como se a gente estivesse revisando todo esse capítulo do Guyton, tá? Aí a gente fecha essa parte de célula e começa a estudar os sistemas. Então vamos lá. Primeiro exercício de fixação é esse, olha. Sobre os transportes. Professora, tá? é para enviar o resumo para a senhora pelo e-mail, alguma coisa assim? Não, eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês, tá? Sobre organelas, que é relacionado a esse segundo capítulo do Guyton. Vocês vão ler esse capítulo e vão trazer esse capítulo, esse exercício novo respondido para mim na próxima aula, tá? Entendeu? Mas no caso, não é necessário entregar o resumo, fazer o resumo ou só o exercício mesmo? Não entendi. Ou os dois são necessários? Não, só o exercício, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. Esse é agora. Da próxima aula eu vou passar para vocês ainda. Professora, a senhora pode lembrar o pessoal aí na sala que vai ter aula do professor Luan, 11 horas. Gente, estão me lembrando aqui, estão pedindo para lembrar vocês que vai ter aula do professor Luan, hoje às 11 horas. Viu? Então vocês não vão para casa. Ei, professora, agora a gente consegue fazer o experimento da batata, né? Sim, sim. Eu vou marcar com vocês ainda. Já todo mundo tem jaleco, né? Como é o experimento da batata que eu esqueci? Na verdade, eu não lembro de nada. Não, eu vou marcar com vocês uma aula prática, é para ver a questão de transporte. Ah, tá.
Gente, vou parar bem a gravação, já está geral outro arquivo.